aparelho, teria que Uhum. ser mais O que é que você assim, precisa, quanto mais. o que é que você Fala. precisa saber? Para que usa o DISC, né? Para delegação também, para você alinhar a, alinhar as tarefas da pessoa com o perfil comportamental dela. Todas elas são vendedoras, todas elas têm a mesma função. Sim. E você vê a pessoa de influência, por exemplo, ela vende mais, ela é mais comunicativa, que por certo tem que ser, né? E a pessoa de estabilidade? São. A pessoa de É, estabilidade, tipo, é com. Ah, não, é estabilidade mesmo. a A pessoa, estabilidade, ela entrega resultado, uhum, tá? é de confiança, né? Mas é mais lenta. Uhum. Tá? E para você Não ver, é né? comunicação. A pessoa de estabilidade, ela gosta de pessoas, mas ela tem o tempo dela, tá? São pessoas confiáveis, são pessoas que ela entrega mesmo. São pessoas que não gostam de estar pulando de trabalho em trabalho, elas prezam pelo trabalho, elas ficam 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos em uma empresa, elas não gostam de mudanças, tá? Então, são pessoas muito boas, né, para trabalhar isso. E dando cada vez mais desafios, né? Desafios não que apresse ela, não que ela entenda que você está apressando, porque não adianta apressar porque é o jeito. Eles são cautelosos. Eles têm medo de errar, eles têm medo de falhar, então é do perfil, tá? O influente, a pessoa de influência, por exemplo, ela às vezes ela tropeça por muita confiança, muita e quer fazer e diz que faz, mas ela não analisou, não viu os fatos ou não analisou, não planejou e acaba não entregando, tá? No caso, para você liderar elas, cada pessoa, como você já sabe, aí você tem uma tarefa, seja qual for a tarefa. Se a tarefa exigir comunicação, exigir, vamos supor, é, uma oferta e que ela apresente para o cliente, algo assim, você usa a pessoa de influência, porque essa pessoa ela é boa de comunicar, tá? Agora, se for uma tarefa que exija, que precise terminar e não tenha um tempo curto e você precise que uma pessoa ela comece e termina, você delega para essa pessoa de estabilidade. Essa pessoa de estabilidade ela vai entregar, mas não pode ser num tempo, No tempo dela. tem que ser no tempo dela. Então tem que ser uma tarefa, você tem que pensar, é um jogo de xadrez mais ou menos. Você sempre tem que estar pensando à frente, usando as peças a seu favor. Como você, Eu noto assim que eu tenho que mastigar tudo. Se eu não falar, se eu deixar de falar uma vírgula ali, uhum, vai empacar. exato. E é o papel do líder, né, Vanessa? É o papel do líder. O líder, ele não pode deixar para lá. O líder precisa que o líder ele seja o maestro, precisa que ele esteja atento a fulano de tal, a Beltrano, a Cicrano, como se No fosse geral. o violino, é, a bateria, cada instrumento ele tem que organizar isso para que tenha aquela harmonia. E justamente o perfil comportamental, sabendo a natureza motivacional, o líder ele consegue tirar o melhor e ele consegue delegar de forma para obter aquele resultado. Que às vezes a maioria das pessoas não entendem o propósito final, né? Que a equipe toda dê resultado. Que a equipe, Uhum. o que é feito em equipe? A equipe é feita E de. algum desses perfil assim seria ruim para uma equipe? Não, não Ou existe. não? Não, não. Eles Não existe perfil. Primeiro, porque nós temos os 4 perfis, né? E cada perfil, por exemplo, o meu e o seu que é de dominância, por exemplo, temos aquelas características e até mais do que aquelas positivas. Aquelas sabe, pessoa determinada, a pessoa que gosta de desafio. Porém, também temos aquela parte que não gosta também, tipo impaciência, aquelas limitações. Então, todos os perfis, eles têm as qualidades e as limitações. Então, não existe um perfil melhor do que o outro. O que é bom? O que seria melhor?
E o que que é? O que é que a gente que trabalha com isso, e trabalha com liderança, e trabalha com pessoas busca desenvolver? Continuar e potencializar aquelas características boas de cada perfil, tá? Com estratégias, com o feedback serve justamente para isso, que é a que a gente vai entrar. E aquelas limitações, impaciência, falta de acabativa, pessoas que conversam demais, outras que não conversam com as pessoas, é que a gente vai trabalhar, mostrar para a pessoa que ela precisa ir mudando aqueles comportamentos. No feedback você vai ver que o importante, o que você dá ênfase é o comportamento. Por quê? É o comportamento que se repete. Seja em qual tarefa for, seja em qual objetivo for, o que vai se repetir ali é o comportamento de cada pessoa. Se ela tem um comportamento de impaciência, todo trabalho que ela for fazer, ou qualquer coisa, vai repetir aquele comportamento e vai dar os resultados, porque na hora que a gente dá um feedback, o que é que a gente enfatiza? É o comportamento. Enfatiza o resultado, como você vai ver, né? O resultado, o comportamento e a consequência daquele comportamento. Você já deve ter ouvido falar que as pessoas, elas entram, elas adquirem um trabalho e todas, elas entram numa empresa ou entram para fazer qualquer coisa por conta do hard skill, das habilidades técnicas, né? E elas saem por conta do comportamento. Às vezes tem pessoas que são altamente qualificadas, pessoas com muita experiência, mas elas não entendem de perfil comportamental, elas não entendem de mudança de comportamento. Elas não trabalham isso, porque o comportamento dá para trabalhar, dá para mudar. Com o quê? Com repetição, mudando. Cada dia, eu tenho esse comportamento, eu vou trabalhar esse comportamento, e toda vez que surgir uma situação que aquele comportamento vai, aí a pessoa tem que ela entender, tomar controle, porque as emoções todos nós sentimos. O pessoal fala muito que inteligência emocional é quem controla as emoções. Não. Quem é frio. Não. Inteligência emocional é uma pessoa que ela tem as emoções, igual como ira, raiva, inveja, rancor. Qualquer emoção, nós somos seres humanos. O que é inteligência emocional? É porque a pessoa, ela sabe usar aquela emoção no momento certo. Ela não é reativa. Tipo, ela encontrou um cliente que falou um absurdo. Ou um colega de trabalho que falou, na hora dá vontade de explodir, de ser reativo. Todos nós sentimos isso. Até uma pessoa que tem inteligência emocional, ela sente. Porém, ela sabe se controlar. Controlar ela para que ela não seja reativa. Ela não dá uma resposta, ela reage. E a inteligência emocional é não reagir. Porque sentir, você vai sentir. Você vai sentir vontade de pegar o seu colega de trabalho, o seu patrão, porque ele não concordou, porque ele está sendo injusto. Isso a gente sente. Mas é a gente entender que precisamos respirar, dar um tempo de horas para responder, ou até de dias, dependendo da situação, e responder com a cabeça fria. Porque é diferente você reagir na hora do momento, e se você esperar um pouco, horas, ou até dependendo da situação, dias. Você já deve ter passado, por isso todo mundo passou, que é diferente. É diferente, né? É aquela regra do. Não, foi legal que elas também, elas gostaram, eu passei ali as limitanças, tudo, né? Foi bem bacana. Tá bom, isso dá pra. Então vamos lá. Aí, o que é que você precisa? A sua dúvida é você trabalhar melhor a sua equipe. Como você tirar o melhor proveito de cada pessoa, que são pessoas diferentes. Lembra que a gente precisa entender para se comunicar de forma diferente com cada pessoa? Cada pessoa você precisa se comunicar de forma diferente. Uma pessoa de dominância, você tem que ser mais direto, você tem que ir direto ao ponto e você tem que dar desafios. Uma pessoa de dominância, você já vai dar o desafio. E ela vai encarar, ela vai fazer, ela vai para casa pensando, olha, eu tenho que fazer isso. Ó, você, ó o seu jeito. Eu te dei 2 tarefas, te dei a tarefa do perfil comportamental, na outra semana te dei a tarefa, a primeira semana, de fazer o teste de natureza motivacional. Você já tinha feito, você fez, você já ficou com aquilo na cabeça e eu vou e preciso fazer. Uma pessoa de
de influência, que são as pessoas de afiliação na natureza motivacional, essa pessoa ela precisa encontrar um sentido. E o sentido dela é muito conexão, muito É bem isso. pessoa. Ela tem que ter um sentido. Duas das influenciadoras, no primeiro teste eu dei a folhinha, né? Uhum, Imprimi e tal, e dei. Disse, me entrega amanhã. As duas não me entregaram. Tipo uhum, assim, esqueci em casa, não sei o quê. Então tá, me manda foto. Mas eu quero hoje. uhum. Mas assim, aquela coisa assim, tipo, as duas não viram tanta, que nem tu falou ali a Uhum. questão agora, né, de necessidade, ou né, a razão de estar sendo feito, uma coisa nesse sentido. Exato. É porque o que motiva, por isso que é a natureza motivacional, o que motiva esse tipo de pessoas são sentimentos, são conexões. Elas dão mais importância à conexão. Elas não dão muita importância ao resultado, ao foco, ao trabalho. Uma pessoa de dominância e uma pessoa de conformidade é uma pessoa que ela está sempre focada no resultado. E ela tem algo para fazer, ela tem uma tarefa e ela faz. Por que que são os dois perfis que têm mais líderes? Que são perfis que servem muito para liderança. Porém, não pode ser muito alto, precisa equilibrar com você equilibrar com a característica de estabilidade, de influência, por quê? Para você também não focar só apenas no resultado. O que que você está fazendo agora? Você está, mesmo uma pessoa que é de resultado, que gosta de atingir metas e bater metas e gosta de desafio, você está fazendo o quê? Você está treinando com essas 2 semanas, você está treinando o seu lado da influência. Você está aumentando o nível de influência, porque você está dando importância, você está trazendo as pessoas e estudando as pessoas. Que, não sei, mas é tipo, a gente fala no coach que é uma alucinação, a gente alucina que anos atrás, ou algum tempo atrás, você já não era assim. Você era uma pessoa apenas de resultado, ia e fazia e queria que as pessoas fizessem. E o porquê que as pessoas não fazem se eu consigo? Pode ser assim, é uma alucinação, não sei se é, mas é a característica de uma pessoa de dominância alta é essa. Aí eu faço, por que que fulano não faz? Por que eu sou rápido e fulano não é rápido? Entendeu? E não, na verdade, não. Não tem como não fazer essa. No Não. início, né? Hoje É, eu faço menos, com certeza, né? Mas exato. lá atrás, com certeza, né? Uhum. Tipo, Poxa, pensa, lógico, eu né? consigo, por que que fulano não conseguiu? Ah, É eu fiz o lógico. teste, por que que fulana não parou um pouco pra... Porque as pessoas, elas têm personalidades diferentes. E não vamos mudar, tá? Que não dá pra mudar as pessoas. Já é muito difícil a gente mudar a nós mesmos. É, E dá pra mudar, mas com muita luta. E é e dolorido, trabalho. é doloroso em alguns pontos do comportamento nosso a gente conseguir mudar, tem que ser com muito trabalho, muita repetição, muito foco. Então, e o feedback, agora entrando no feedback, e nas outras, porque agora tem um tempo curto também, vamos entrar agora Sim, sim. na importância do feedback. Por que que fizemos tudo isso? Eu vi quando você se interessou e quer mais, eu preparei para você entender, porque para dar o feedback apenas eu olhando para mim, eu Marcos de dominância, eu vou dar um feedback apenas voltado na minha percepção, no que eu entendo. Na programação neurolinguística, tem um pressuposto que fala assim: o mapa não é o território. Esse é um dos primeiros pressupostos da PNL. O que é que significa? Porque eu olho para a Vanessa, por exemplo, e eu faço uma análise e faço um mapa da Vanessa. Mas eu faço o mapa da Vanessa segundo as minhas experiências, pessoas que eu já convivi, mas esse mapa não é a realidade, não é a Vanessa de verdade, porque é o meu ponto de vista. Então, todos nós fazemos um mapa de tudo que a gente vê, de tudo, de qualquer experiência, porém não é a realidade. Aí fala o mapa porque se você pegar um mapa, por exemplo, de Florianópolis, esse mapa ele nunca vai estar correto. Ele não vai ter as pedras, ele não vai ter as árvores, ele não vai estar tudo no mesmo lugar. Então a gente fala o mapa não é o território. E para aplicar um feedback e que dê resultado, a gente precisa entender primeiro isso, que o mapa não é o território. A nossa percepção, a percepção eu e Vanessa, por exemplo, de pegar uma tarefa
pegar uma meta dentro do trabalho e a gente faz de tudo, até não dorme, passa a noite inteira estudando ou calculando. Tipo, agora eu mandei tava fazendo, tô de folga, tava fazendo escala operacional para enviar para o pessoal do trabalho, porque é necessário, então a gente não para. Aí, se eu vou dar um feedback para uma pessoa que ela precisa ter esse comportamento, antes eu preciso entender como que é aquela pessoa. Se realmente ela tem o mapa e a interpretação das coisas como eu tenho, entendeu? E não tem. E por isso é muito importante a gente entender que o mapa não é o território. Porque se eu for dar um feedback para você, eu não posso dar o feedback como se fosse para mim. Eu tenho que dar o feedback entendendo o comportamento, explicando, fazendo com que você fale, mesmo eu já entendendo as dificuldades, eu preciso que você exponha isso para dar o comprometimento para você entender que você se comprometeu e eu usar as palavras e a técnica correta para motivar aquela pessoa a fazer. Por exemplo, o treinamento que eu dei ontem, que foi aquele que você participou, eu uso um pouco de reflexão, uso um pouco de técnica. Tem pessoas que na hora que tem algum grupo, dois, três pessoas que na hora que eu estou falando técnico ou estou apontando coisas, elas gostam. Tem outros que já não gostam. Tem uns que na hora que é uma reflexão, que é um vídeo, elas já gostam e os outros não gostam, porque as pessoas são diferentes. Elas têm estratégias de aprendizagem, de motivação diferente. E o líder, ele tem que entender, por isso que ele é o maestro. Por isso que o líder é o maestro. O maestro, ele não vai tocar todos os instrumentos da orquestra, mas ele tem que entender instrumento por instrumento. Se aquele está desafinado, se aquele precisa no momento certo, se está alto, se está baixo. É a mesma coisa o líder. É uma analogia. E por isso que entender de pessoas é essencial. E uma das ferramentas para trabalhar pessoas é justamente o feedback, bem aplicado. Vamos lá falar um pouco sobre feedback positivo. Aí dá tempo da gente falar na próxima. Feedback positivo você vai entender, é bem simples, mas é o que a gente tem que usar mais. É o simples, é aquele elogio, mas não é aquele tapinha nas costas, que muitas pessoas acham que é um tapinha nas costas. Mesmo o feedback positivo, a gente enfatiza o comportamento, o resultado e a consequência. Tá bom? Vamos lá? Isso é uma coisa que a gente entra no automático, né? Uhum. Só de ver o problema, de procurar resolver o problema, né? E às vezes passa batido isso eu cuido bastante, assim, pra às vezes que a gente trabalha com roupa, até elogiar uma dobra, ou, repôs, né? Repôs, arrumou, às vezes eu tiro foto, mando no grupo, olha que lindo que ficou, sabe? E incentiva os outros. Descobrir um pouco essa coisa do dia a dia que a gente tem de só lançar cobrança, lançar, fez isso, fez aquilo, não fez, porque, sabe? Acho que fica um pouco puxado, sabe? Então tento. Não, é verdade, eu sei disso, eu entendo, eu sou assim também. Não tenha problema de dizer que, não, é difícil. É complicado. É complicado, mas é necessário. Ou senão, você vai ser não uma líder, você vai ser uma chefe. Porque eu vou te mostrar depois eu te mostro o padrão arcaico de liderança de chefe e o padrão de liderança hoje. Por quê? Antes o padrão de líder era que o cliente, o funcionário, o vendedor ali, por exemplo, de vendas, o vendedor, ele servia o supervisor servia o gerente servia o diretor servia o presidente. E esquecem do cliente. E o padrão correto é que o presidente ele sirva, o diretor sirva e vai servindo de líder para líder. E o gerente ele sirva os vendedores para que o vendedor sirva os clientes. Então a liderança é servir. Então o líder que ele pensa que ele está só para apontar defeito, problema, isso é fácil. Eu costumo dizer, desculpa a palavra, qualquer idiota faz. Olhar o problema e dizer isso é um problema. Não. Isso está errado. O papel, por mais desafiador que seja, por
mais complicado e poucas pessoas também conseguem fazer isso. Por isso que o perfil de dominância, o perfil de conformidade, por eles serem muito focados em resultado, eles têm essa força, eles têm essa determinação. As pessoas desse perfil, eles são determinados e não desistem fácil, são resilientes. Isso já é do perfil. Não que os outros perfis não tenham essa característica, tem, mas em menor, que consegue ser trabalhado. Você consegue porque já é do seu perfil. Mas mesmo assim, não é fácil. Não é fácil. Mas também não é impossível, né? Então vamos lá falar sobre feedback, né? Tem uma pesquisa, né, na Gallup, de acordo com a pesquisa Gallup, 66% das pessoas se demitem dos seus chefes. Isso eu até falei naquele treinamento, né? E quais os principais pontos que trazem satisfação e motivação ao funcionário? Isso foi uma pesquisa que foi feita. Então, a maioria das pessoas pensam que são salários e benefícios condizentes com o cargo. Porém, essa pesquisa, que está nas melhores empresas para trabalhar, Exame, se você pesquisar, revista Exame, nas melhores empresas para trabalhar, apontou que o primeiro ponto, Vanessa, para que as pessoas têm satisfação e se motivam, é a aprovação ou direcionamento dos líderes. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo é que eles tenham aprendizado e desenvolvimento pessoal e profissional, que os líderes aprovem, sejam aquele líder que está ali, aquele líder coach, sabe? E dê direcionamento, porque a pior coisa que tem é quando você está sendo liderada ou você entra numa empresa e você tem as tarefas, você sabe que precisa fazer as tarefas, mas ninguém direcionou. O seu superior, ele não direciona você. A pessoa não entende para que lado ir, como começar, como fazer. Isso deixa a pessoa atemorizada, deixa a pessoa preocupada. E isso desmotiva. Por quê? Motivação é ter prazer e não sofrer. Porque o que motiva a gente é a gente ter prazer e a gente ver o resultado e a gente não sofrer. Sofreu, teve algum problema, a motivação vai embora, né? E aí depois, segundo essa pesquisa, tá? Em terceiro lugar vem salário, que as pessoas pensam que o salário vem em primeiro lugar. Nas empresas que investem, né, em gestão de pessoas, treinamento, então as pessoas colocam em primeiro lugar falar, eu não saio dessa empresa, eu vou ficar aqui, ela é boa, porque aqui eu estou aprendendo, aqui eu estou me desenvolvendo, aqui o meu líder, ele passa conhecimento, ele me aprova quando eu faço algo certo, ele me direciona, fala, fulano, ó, não vai por esse caminho, segue isso, faz dessa maneira. Ô fulano, que tal você fazer um curso de vendas? Você é uma ótima vendedora, porque você não faz um curso que você é muito boa? Ou dá um livro de presente para aquela pessoa que você acha que ela precisa desenvolver em tal parte? Isso é direcionamento, isso é aprovação. Então a pessoa se sente comprometida e se sente ao mesmo tempo motivada. Poxa, a pessoa está olhando para mim. O meu líder, ele me vê. O meu líder, ele se preocupa comigo. Ele não está aqui só para apontar meu erro e se eu fizer alguma cagada, ele me mandar embora. Então, os lugares que as pessoas não têm isso, elas trabalham por medo. E o que é que elas trabalham? O único benefício, a única coisa que motiva elas é o salário no final do mês e os benefícios. Se tirar isso, não tem sentido o trabalho para elas, tá? Aí depois, em quarto, vem a identificação com a empresa e com a liderança. Agora vamos ver. Agora é o oposto também, tá? É o oposto. Nas empresas que eles não têm uma liderança ativa, uma gestão de pessoas, que também nessa pesquisa foi feita, o que vem em primeiro lugar, ó, é salário e benefício condizente com o cargo. Nas empresas que não investem, então, o que é que acontece? Alta rotatividade. A pessoa, se ela achar um trabalho que pague 200, 300 reais a mais para ela, ela vai porque ela não se sente bem, não está aprendendo nada ali, ela está apenas pelo trabalho, pelo dinheiro, quer dizer. Entende? Aí onde entra isso? Onde entra o feedback? Como que o feedback ajuda? O feedback, ele ajuda o positivo para aprovação. Poxa, que legal, você fez isso, você colocou
fez a vitrine, deixou tudo bonitinho. Você está aprovando com esse feedback positivo. E o direcionamento com feedback de desenvolvimento. A pessoa está vendo que você aprova ela e que na hora que ela precisa de um direcionamento, o líder faz. É onde entra o tão importante feedback, tá? O líder precisa usar essa ferramenta muito e todos os dias, todos os dias. E o feedback não é só bronca, as pessoas ainda pensam isso que é, não é, tá? E para que serve o feedback também? O aprendizado e desenvolvimento. Porque no feedback você vai passar o seu conhecimento, você vai estar aprovando a pessoa, direcionando e desenvolvendo a pessoa, desafiando a pessoa. A pessoa entende ali que você está ali sim, você é o líder, você está dando uma oportunidade, mas você está apontando aquela deficiência não como um carrasco, não como julgando e executando como se fosse no tribunal. Não, você está ali para falar, olha, eu estou contigo, vamos melhorar? Você quer? E também tem a opção, caso você não queira, mas eu estou fazendo minha parte. O líder, ele precisa fazer a parte dele. Porque o líder que fala, fulano foi embora e não presta, e só demite, vamos demitir, as empresas perdem muito nisso porque teriam pessoas potencial, pessoas boas ali, que não foram trabalhadas. O líder não trabalhou, não teve um feedback, os líderes não sabem orientar, não se preocupam, como você está fazendo agora. Você está usando o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que você tem, que todos nós temos, para o quê? Para aprender, para servir os seus liderados. Porque você sabe que você servindo os seus liderados e tendo resultado, você sobe e eles sobem também. Isso é fato. Não consegue subir só. Não consegue ter resultado sozinho. Por melhor que seja. Eu acredito muito nisso, porque até a questão, assim, quando eu assumi aqui, o francado queria trocar a equipe inteira, né? Queria começar do zero. Eu já tinha 2, 3 meninas ali que já estavam há mais de um ano na loja, tudo, né? Eu pedi para ele um tempo, né, para trabalhar com elas, para, né, analisar, para ver o que dava para melhorar e tudo. E hoje estamos juntos aí, são as que mais me ajudam, sabe? Para você ver. Então, eu acredito muito nisso, nesse sentido, assim, né, do desenvolvimento. Né? E o que é que eles ganharam? Eles deixaram de ter esse prejuízo em caixa, em dinheiro, a parte da finança, porque direito, trabalhista, um monte de coisa. Trazer pessoas de novo para treinar, você ganhou pessoas que achavam que iam ser demitidas, poxa, chegou uma nova chefe, ela vai demitir todo mundo, vai trazer a equipe dela, é o que todo mundo pensa. Sim, eu demorei para conseguir trazer para mim, sabe? Foi bem... Agora as pessoas... coisa, a gestão antiga não cobrava, então ela cobra. Então é bem complicado. Cobra, mas mostrou com o tempo que tudo mostrou que tudo com o tempo faz sentido. Se você tivesse trocado tudo, a empresa teria investido um dinheiro muito para trocar todo mundo, teria um tempo maior para essas pessoas darem o resultado até logo de imediato que por bom ou ruim aquelas pessoas estavam dando, mas aí não ia dar o resultado. Muitas das pessoas poderiam vir e querer competir também, os influentes, sabe, aqueles influentes que quando vê uma oportunidade querem liderar, mesmo que não liderem certo, mas eles vão querer liderar no seu lugar. Então, por ser novo, por você estar começando a gestão naquele local novo, e um monte de gente novo, ia ter uma competição, e às vezes agressiva, iria te desgastar mais, iria ter alguns resultados e não iria dar certo. Você teve o desgaste de energia nisso, mas você ganhou as pessoas. Você trabalhou essas pessoas e ganhou o quê? A confiança delas. Então, você fez muito certo. Você fez muito certo, tá? Porque liderar, pegar uma gestão, não é chegar, vamos trocar todo mundo. Isso não é a solução. Tem que entender o porquê que as pessoas estão daquele jeito. Também, né? Se o papel líder antigo... Falta de direcionamento, direcionamento, né? Falta do que a gente falou ali, né? A questão do direcionamento, de aprovação. De aprendizado mesmo, exato, né? Essa coisa de dar treinamento, de mostrar... Ontem mesmo eu falei pro pessoal, olha, hoje
eu dei o treinamento para vocês, eu dei um modelo como que a gente precisa trabalhar aqui dentro desse restaurante. Agora eu vou cobrar mais, porque eu não poderia cobrar uma coisa de vocês que eu nunca passei para vocês, eu não mostrei como fazer. Que a maioria das pessoas coloca alguém para trabalhar e elas querem um resultado e elas não estão nem aí se a pessoa sabe fazer, e as pessoas ficam com vergonha de dizer, meu, eu preciso de ajuda, vem aqui me ajuda, olha, eu preciso disso. E o líder ele tem que estar atento às pessoas que precisam dessa ajuda. E quando ele consegue fazer isso, além do resultado, ele ganhou pessoas altamente assim comprometidas e com aquele gatilho da reciprocidade, que é muito forte, isso vem de dentro. A pessoa ela sempre vai querer retribuir. Poxa, a Vanessa me ajudou pra caramba. Eu poderia estar em outro lugar, eu poderia ser mandado embora. E hoje ela vai ter essa reciprocidade com você. Vai ficar mais fácil essa liderança, entendeu? É trabalhar pessoas. A comunicação, né? Exato. Tá? Então, isso é onde para você entender nessa pesquisa e para você entender que é onde entra o papel do feedback. Então, como tem aqui um pequeno desenho para a gente entender o direcionamento e a importância do feedback. Uma analogia aqui do primeiro foguete que o homem enviou para a Lua, por exemplo. Não tripulado, tá? E para a gente ter um entendimento para que serve o feedback, né? Por exemplo, o primeiro homem, vamos dar um exemplo, os soviéticos lançaram um foguete não tripulado para a Lua. Só porque aquele foguete, ele começou a sair, o foguete deu o primeiro sinal para a base, mesmo assim, base, olha, eu estou indo no caminho certo. Aí a base manda a primeira correção, não, você está tantos graus fora, ajusta tantos graus. Aí o foguete, ele mandava o comando e o foguete ia se ajustando. Aí de tempo em tempo o foguete mandava um sinal. Base, eu estou na trajetória, estou no caminho certo. E a base calculava e falava, não, tantos graus para a direita. Não é tão simples, mas é isso, sabe? Para você entender. Sim. Aí Entendi. a base, aí depois o outro sinal. Base, estou indo no caminho certo? A base não, corrige até chegar ao ponto, o objetivo. Agora o que é essa analogia? O que é essa analogia? Por exemplo, quem é a base aqui? Tem que dar e conferir o que tu pediu também, né? Exato. O direcionamento, o feedback, ele serve para isso. Por isso que tem que ser constante. O que é a base aqui, Vanessa? O que você entendeu? A base aqui é o líder, ó. A base sou eu. É, a base é você. Eu dou o direcionamento, Exato. só que ao mesmo tempo eu preciso acompanhar, né, para ver se está sendo, não é sendo feito, mas se está correto, digamos ali, do foguete, a direção que ele está indo. E aqui a lua é a meta, o objetivo. O quê? Por exemplo, o foguete, o liderado, ele é igual ao foguete. Você deu uma meta, ele vai. Ele vai. Mas ele, às vezes, ele vai dar esse sinal aqui, ó. Não é pedindo ajuda. Ô, Vanessa, me ajuda. Não. Ele vai dar um sinal, às vezes é por impaciência. E a base aqui, o líder, ele tem que estar atento a esse sinal. Para chegar para a pessoa e falar, fulano, você não está tão... Você está cansado, você está indo dormir tarde, você... Tá difícil a condução, então vários sinais. O líder ele tem que ser igual à base aqui desse foguete. Ele precisa estar atento a esses sinais. E algumas pessoas vão falar para você, vão chegar, nem todos vão dizer, olha, eu tô com dificuldade nisso. Aí o papel do líder, com o feedback, ele fala. Aí ele dá uma correção e ele vai corrigindo. Então o uso do feedback é justamente para isso, que o líder acompanhe. O feedback não é aquele só feedback naquela reunião que precisa passar tudo, ou uma vez por ano, ou uma vez por mês, que é só para descascar as pessoas. Sendo que não teve correção, não teve direcionamento. As pessoas apenas estabeleceram a lua ali para eles e não acompanham. Vai que vai, não acompanha. Segue reto toda a vida. É isso. Entendeu? Então essa é a importância de você saber dar um feedback. Eu vou te dar um exemplo. Lá, como eu tô prestando esses meses aí de treinamento pessoal, tudo, tinha nas 2 primeiras semanas, ó, entrava cedo, saía tarde,
Aí começou aquele cansaço bater e eu percebi. Começou ela ficar mais de canto, distrair mais, conversar demais. Aí eu chamei Duda, deixa eu conversar. Aí eu expliquei, você tá um pouco cansada, né? Ela falou, tô, seu Marcos, eu tô. Porque o senhor vê, né, o horário, desde quando a gente abriu tudo, eu falei, então, o que você acha que você pode... Porque você parou o rendimento, Duda, não tá igual. Então, o que é que você precisa fazer? Ela falou, ô, seu Marcos, trabalhar menos. Aí eu falei, então. Ela falou, mas eu preciso do dinheiro. Eu falei, nem tudo é dinheiro. Aí eu tive uma conversa com ela, mostrei, eu falei, sabe por quê? Porque se você começar a fazer tantas horas aqui, e você é um excelente profissional, tá? E você achar que é só dinheiro, esse dinheiro não vai ser lucrativo para você e você vai ganhar ele por pouco tempo, porque você não vai aguentar, ou você não vai render tanto e você vai perder o dinheiro e perder o trabalho. Não é melhor você entender que você precisa do que? Aí ela falou, trabalhar menos e vir descansada. Eu falei, isso, faz sua carga horária direito, porque eu sei que você vai produzir mais e você não precisa fazer hora extra, você não precisa dobrar. A gente coloca outra pessoa. Você não vai perder o seu trabalho por isso, porque o gerente te chamou você para fazer. Ah, se eu não for, eu não vou estar sendo útil. Ah, não, eu quero ir por conta do dinheiro. Não, isso são motivos que não são. O importante é você estar bem. Ela foi, compreendeu e está voltando agora. E eu tirei ela da parte da noite e ela está voltando de novo. Mas por quê? Eu percebi o primeiro sinal, né? Que é isso que eu tenho que passar pro gerente lá, até eu sair tudo. Essa percepção, né? E chamar a pessoa pro feedback. Eu fiz um feedback com ela escondido. Eu não cheguei na frente de ninguém e falei, poxa, Duda, você tá fazendo, ó, tá errando, tá conversando demais aí, agora não faz nada. Não, não é. Antes eu fazia, eu juro pra você. Antigamente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu fazia isso. Então, eu era aquele líder ou aquele chefe chato, arcaico, que perde as pessoas, né? Então, eu dei esse direcionamento, eu percebi o sinal. Eu sabia o que estava acontecendo, mas eu deixei com que ela falasse. Porque ela falando é a verdade. Eu fiz a pergunta. E ela falou e concordou. É isso o papel, esse direcionamento. E a pessoa vai dizer, poxa, olha, eu melhorei e é verdade. Se não sabe o que tinha acontecido, a empresa tinha perdido uma ótima funcionária, que tem um potencial enorme, porque o líder ele não está atento a esses sinais. Sobrecarga. Entendeu? Você precisa estar atento. Todos nós precisamos. E tá vários sinais, depende da pessoa. O líder ele tem que estar atento. O líder ele não pode laissez-faire, ele não pode deixar para lá. E quando ele deixa para lá, vem porque sempre há lacunas, sempre há problemas a resolver, porque senão não precisava de um líder. Senão não precisava. E quando o líder ele acha que tá tudo legal e aí deixa acontecer, aí lembra que eu te falei, aí entra aquele pessoal que quer liderar, que aponta o defeito que é liderar, porque o líder lá sossegou. Não, o líder ele não pode ter preguiça, ele não pode sossegar, ele tem que estar atento. E o líder, o que é estar atento? É servir as pessoas, né? Entendeu? Quando você serve as pessoas, você só ganha. Entendeu? E não o liderado servir o líder servir as pessoas. Aí a gente vai trabalhar dois tipos de feedback. O pessoal dá um monte de tipo de feedback, um monte de nome, tudo. O importante é apenas dois. O que vale é o método e a técnica que você usa e o seu potencial para entender as pessoas. Você entender de gente, tá? Eu já te indiquei aquele livro Comece pelo Porquê. Acho que não. Coloca aí esse livro Comece pelo Porquê. É muito bom, é muito bom. Vê lá, Pedro, quem é? Então, é um livro que fala justamente sobre liderança, fala sobre gestão de pessoas, né? E o Círculo Dourado. Então, um livro que você aí na Nobel aí tem, não está muito caro. E é muito bom, de Simon Sinek. Tá, de Simon Sinek. Então, lê esse livro, é um livro de liderança. E todos os livros deles é muito bom. No YouTube, você vai encontrar... Tá aqui, Pedro. Não tá aí? Achou? No YouTube você vai encontrar vídeos
É Simon, eu vou te mandar a capa desse livro aí. E você vai Pode encontrar. ser. Eu vou. Aí você vai encontrar vídeos ele falando sobre liderança, sobre entender de gente, gostar de pessoas, o porquê as grandes empresas elas dão tão certo porque elas têm uma liderança, uma gestão de pessoas, sabe? Então é sensacional esse livro. Eu digo pra você que é muito, muito bom, tá? Então aí a gente vai trabalhar. E aí, nega? A gente vai trabalhar esses dois tipos de feedback. O positivo. Para que serve o positivo? Aquele que você tem que dar diariamente, todos os dias. Lógico, com mérito, tá? O líder ele também não pode ser aquele bajulador ou dar um feedback positivo que não seja merecido. Por quê? As outras pessoas estão observando e vão saber que é um passada de mão na cabeça, tudo. Esse positivo tem que ser com mérito. E a maioria das pessoas fazem as coisas boas no dia. Então tem que ser. Você tem. Logo no início, tem que, tem que se controlar para que a gente não queira dar esse que já aconteceu comigo, esse ser um líder que dá feedback positivo e às vezes a gente dá até exagerado. Não, que tenha mérito, que a pessoa mereça realmente. Porque senão fica sem sentido, as pessoas percebem e podem até achar que é uma manipulação, tá? Então toma cuidado que dá essa vontade. A gente fica com vontade de tudo que a gente vê, mas Sim. não exagerar. Aí cai naquela coisa, né? Ai, a preferida. Ou o preferido. Exato, é isso. Entendeu? Então esse feedback de positivo, ele é justamente. E para que serve? Repetiu. E às vezes nem é, às vezes nem é. Às vezes a pessoa realmente, né, executa, faz Exato. tudo, sabe? Mas, pô, outro que não faz, que nunca é elogiado, acaba, tem um preferido, né? Isso acontece. E você sabendo utilizar bem e utilizando essa ferramenta, esse feedback positivo, o próprio outro, que é o pior, até o pior da empresa, ele faz coisas boas. Ele não só faz coisas ruins. Sim. E você faz a mesma coisa com ele. Poxa, João. Não faz com tanta, talvez, intensidade, né, quanto a outro, mas na hora que ele fizer, certeza, né, executa. Na hora que ele fizer, você... Parabéns, ó. Muito legal esse seu comportamento. Então, então é para a pessoa repetir o comportamento. Que é aquele comportamento que gerou aquela, que gerou aquela consequência, aquele resultado. Então, é isso, é o primeiro. Aí vem o de desenvolvimento, que é aquele mesmo de orientação, de direcionar, que é para quê? Para mudar o comportamento. Veja que o positivo é para a pessoa continuar com aquele comportamento, que o que dá o resultado e o que a pessoa vai repetir é o comportamento. Então, o segundo é para a pessoa mudar o comportamento. Por exemplo, aquele feedback que eu dei o exemplo da moça, ela estava com um comportamento que ela não estava mais adequado, não estava conversando demais, não estava mais focando no cliente ou nas tarefas. E esse comportamento, eu sabia o que era, eu percebi, mas eu deixei ela falar o comportamento. O que estava causando isso? Era o cansaço, o estresse e a vontade apenas de ganhar dinheiro ou de agradar o gerente, ou medo de sair também. Mas aí estava mudando, o comportamento dela mudou e o comportamento que vai gerar o resultado. Entendeu? Feedback positivo. Ó, benefícios do feedback positivo. É a repetição do comportamento. Eleva a motivação das pessoas, porque a pessoa vai se sentir motivada. É legal quando você se sente reconhecida, sabe? Reconhecimento. Isso é bom. E as outras também estão olhando e falam, eu quero um pouquinho disso. Quem não gosta de elogio? Quem não gosta de ser reconhecido? Eu tenho uma dificuldade nesse sentido com os meus franqueados, sabe? Que é aquela coisa assim, se elogiar, a frase, né? Se elogiar, estraga. Uma professora minha falava isso. Se elogiar, estraga. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito com eles, porque é aquela coisa, assim, bateram super meta. E o pior... E chega aqui, não dá nem parabéns, e ainda reclama que, né, tá muito alta a meta. A meta não, a comissão, né? Só elogio
É uma frase assim que não pode generalizar. Pedro, abre aqui. Não é questão do elogio, né? O reconhecimento, né? No caso, que faz a motivação. Às vezes elas não querem, tipo assim, eles ficam elogiando, mas que eles reconheçam que elas se puxaram, sabe? Então elas veem muito eles assim como, né? Meu Deus, chegaram aqui nem né? Elogiaram não, nem parabenizaram a gente por ter batido super, né? E é uma frase que uma professora minha, acho que na terceira série do primário, ela falava, que se elogiar estraga. E todo mundo conhece, mas não. Elogiar demais, não. sem merecimento, aí estraga. Agora, sem merecimento. Tem uma coisa que se chama, tem uma ferramenta que se chama linha de Lousada. Lousada era um homem que ele trabalhava no... Depois eu vou te passar essa ferramenta. O que é para você também não estragar assim a pessoa, para que também a pessoa, mesmo ela merecendo, mesmo ela sendo um funcionário exemplar, ela tem alguns pontos a melhorar. Então a linha de Lousada, ela explica, Lousada ele trabalhava no meio de mineradores, então pessoas muito vamos colocar uma palavra, chucro, pessoas difíceis de lidar, aquelas homens que não tinham inteligência tanto. E Lousada criou essa forma. Ele elogiava, por exemplo, 3 vezes, ele dava 3 pontos legais para a pessoa e sempre dava 1 ou 2 que a pessoa precisava melhorar. É uma maneira da pessoa entender que ela não tá boa, porque quando a pessoa se sente que ela é bam e tudo isso aquilo, ela se estraga. Tem em Roma, é o mesmo princípio, a gente tem que elogiar e tem que direcionar, mas não porque somos seres humanos e somos levados pelo ego. Na Roma antiga, no Império Romano, quando um general ganhava uma guerra, uma batalha muito grande, o exército ficava fora da cidade de Roma, porque não tinha como entrar, e esse general, ele ia numa biga receber a maior honraria que tinha na época, que era uma bandeja de prata com com folhas de palmeira. Por isso que quando a gente faz assim, salva de palmas, vem disso, porque a salva era a bandeja de prata e palmas, então era a maior honraria. Mas sabe, então ele entrava em Roma e ia até lá o Senado e era um trajeto grande. Enquanto isso, as pessoas aplaudindo e elogiando aquela grande vitória, isso para qualquer ser humano deixa você achando que é um Deus. Só porque de 500 e 500 jardas, um escravo que acompanhava ele na biga, de 500 e 500 jardas, subia até o pé da orelha dele e falava mesmo assim: não esqueças que tu és mortal. Aí descia. E ele continuava o trajeto e as pessoas elogiando e tudo aquilo e festejando. Aí o escravo de 500 jardas falava mesmo assim, subia no pé da orelha dele e dizia: não esqueças que tu és mortal. Até ele chegar lá, para que ele não esquecesse ou não achasse que ele fosse perfeito ou fosse mortal, para entender que ele é apenas um simples. Então a linha de Lousada, que depois você pesquisa e eu tenho essa ferramenta para te mostrar, é justamente para mostrar que o elogio não estraga, desde que você saiba que o elogio é com mérito e que você saiba também ao mesmo ponto apontar a pessoa que ela precisa também melhorar. Tá bom, mas não tá o suficiente, você pode mais. Então é uma ferramenta semelhante. E essa história ilustra bem para você entender. As pessoas precisam desse escravo que suba no pé da orelha dele de 500 e 500 jardas e diga: não esqueças que tu és mortal, tu é falho e tu não vai estar aqui para sempre. Tá bom? Então, para não passar do tempo, vamos encerrar por hoje?